A Europa nascente, uma terra marcada por cicatrizes invisíveis e segredos soterrados, esconde algo que há décadas provoca dúvidas e sussurros sombrios entre historiadores, investigadores e amantes da arte. Na vastidão silenciosa das florestas da Polônia, entre ruínas de castelos e bunkers esquecidos, repousa um mistério que atravessa gerações: o desaparecimento de obras-primas irrecuperáveis. Peças de um quebra-cabeça monumental, ou talvez as peças perdidas de um tesouro desaparecido, ocultado à vista de todos. Entre essas preciosidades, um nome se destaca, ecoando não apenas como símbolo de gênio artístico, mas como um enigma não resolvido: Rafael. E em 1945, a Europa está em ruínas. O fogo da guerra consumiu cidades, vidas e tudo que era palpável. Mas por trás das chamas, existiram chamas invisíveis, acesas pela cobiça e pelo poder, que lambiam silenciosamente as heranças culturais do continente. Um regime sedento não de ouro ou prata, mas de cultura, de objetos que representam a alma da civilização e a supremacia histórica. Os nazistas não destruíram apenas homens, eles tomaram as obras de arte, como se ao controlar as peças mais valiosas do passado pudessem controlar o futuro. Entre essas delegações de poder oculto, destacou-se uma operação em solo polonês, um saque meticuloso, sistemático e impiedoso orquestrado pelas mãos firmes e calculistas de Hans Frank. O temido governador-geral da Polônia ocupada, Hans Frank, uma figura autocrática e cruel, comandava um regime administrativo coberto por sombras e segredos em Cracóvia, uma antiga capital empapada por séculos de história e agora transformada em um palco de apropriações forçadas. Seus corredores ressoavam o eco de passos apressados e ordens sussurradas, enquanto helicópteros e caminhões transportavam não soldados feridos, mas obras-primas incalculáveis arrancadas de museus, castelos e coleções privadas. Entre as relíquias em trânsito e ocultação, o nome de Rafael Sanzio brilha e desaparece suas pinturas, cujos traços delicados e retratos imortais fariam de qualquer acervo uma joia inestimável, simplesmente evaporaram dos inventários oficiais a partir do fim do conflito. Como desaparecer uma obra atribuída a um dos maiores mestres do Renascimento? Nas entrelinhas dos documentos parciais e fragmentados que sobrevivem, surge um caminho tortuoso. Temos evidências de que pouco antes de o avanço soviético e aliado varrerem o território, pilhas de pinturas, esculturas e manuscritos foram transferidas para locais quase inacessíveis, menos minas subterrâneas, castelos ermos em montanhas, bunkers hermeticamente selados. Mas o que de fato repousa no silêncio úmido dessas cavernas? Restos carbonizados, cópias escondidas ou tesouros ocultos, longe dos olhares oficiais? A chave para entender essa trama sombria pode estar na figura de Hans Frank, conhecido não apenas por sua brutalidade, mas por sua obsessão em criar um legado cultural para o Terceiro Reich. Em seus arquivos pessoais, que sobreviveram em parte, surgem listas enigmáticas, descrições vagas e anotações quase cifradas que fazem alusão a um acervo particular, além dos confiscos oficiais. Seriam essas pistas para o tão falado Rafael desaparecido, ou parte do mito que aqueles que buscavam controlar o mundo artístico da Europa queriam forjar para ocultar um segredo ainda mais obscuro? Mas Frank não agiu sozinho. Nos bastidores, figuras como Bruno Loso, o operador frio e implacável do Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, coordenavam a execução das ordens, garantindo que a logística do roubo cultural fosse uma engrenagem precisa. Dos corredores dos museus poloneses, às salas de exposição alemãs, passando pelos esconderijos secretos em castelos como Neuschwanstein, o trajeto dessas obras envolveu uma complexa rede entrelaçada de agentes, interesses e, inevitavelmente, traições. Apresentar a verdade requer enfrentar documentos rasgados pelo tempo, arquivos destruídos propositadamente, e narrativas que se contradizem, menos um labirinto do qual poucos conseguem escapar ilesos. E enquanto os aliados avançavam, principalmente a célebre unidade dos Monuments menos, aqueles homens e mulheres designados a salvar o que ainda podia ser resgatado do cadáver europeu, um novo capítulo de enigmas começava. Diversas obras foram recuperadas, porém a maioria desapareceu para sempre, ou assim parece. Registros indicam que parte do tesouro foi destruída na pressa do retiro nazista soterrada nas minas da Altausse. A intrigante hipótese de que Hans Frank mantinha um livro negro, um catálogo secreto onde anotava a localização exata das obras ocultas, resta envolta em silêncio desde depoimentos nunca confirmados.
Nesse tabuleiro de sombras, os próprios arquivos fragmentados, adulterados ou destruídos menos atuam como personagens em uma peça onde nada pode ser tomado pelo valor aparente. Quem pode confiar nos registros oficiais quando sabemos que posturas políticas e interesses posteriores moldaram narrativas e censuraram verdades? Muitos investigadores, à medida que desvendam cada camada, caem em armadilhas de contradições, dúvidas e pistas falsas, levando a um cenário de cold cases artísticos que resistem a qualquer solução definitiva. Assim, a investigação sobre o Rafael desaparecido em solo polonês, sob a égide de Hans Frank, não é apenas uma busca por telas e telas perdidas no tempo. É uma incursão profunda nas entranhas da guerra cultural do século XX. Um confronto direto com o que foi e o que poderia ter sido dos mais preciosos símbolos do patrimônio humano. Este é um mistério com milhões de facetas silenciosas escondido em cofres subterrâneos entre ruínas e documentos, que desafia a razão e convida à reflexão. Até que ponto o saque do passado pode se transformar em um segredo que o tempo se recusa a revelar? À medida que avançamos nessa jornada pelos corredores da memória perdida como arqueólogos do outrora, somos confrontados com perguntas que ecoam por décadas e talvez séculos. Onde está aquela pintura de Rafael que tantos buscadores mundo afora sonham em reencontrar? Quem teve poder verdadeiro sobre ela? E por quais motivos decidiu desaparecê-la da história oficial? O enigma está lançado. E diante do silêncio das tumbas e da quietude dos arquivos, só resta uma certeza. A verdade, se ainda existe, permanece escondida menos esperando para ser descoberta, ou talvez, para permanecer esquecida para sempre. Quando a Segunda Guerra Mundial se expandiu por vastas regiões da Europa e do norte da África, a realidade do saque cultural não se restringiu às grandes cidades europeias. Ela se lançou nas areias escaldantes da Tunísia, onde a complexa engrenagem do poder nazista revelou uma faceta obscura e menos conhecida. O que se sabe com firmeza é que, longe dos holofotes, naquela região estratégica do Mediterrâneo, operava uma teia entrelaçada de logística militar, ocupação brutal e, sobretudo, pilhagem organizada. A Tunísia, com suas cidades antigas, seus vestígios arqueológicos e coleções dispersas, tornou-se um nó crucial na rota das obras saqueadas. Uma passagem obscura da qual muito se perdeu, e onde grandes nomes se imiscuíram em papéis que penetraram no mito e na desinformação. Neste teatro de areia e conspiração de Stokes Walter Roth, um dos oficiais mais sinistros da SS, embora menos conhecido do público em geral do que os nomes tradicionais do Terceiro Reich, sua influência e atuação carregam um peso decisivo neste quadro sombrio. Raufife não era um simples burocrata, mas sim o arquiteto de operações que se situavam na fronteira entre o genocídio e o saque meticuloso. Um especialista em execução, administração prática das ordens sombrias que desintegraram não apenas vidas, mas também patrimônios culturais. Na Tunísia ele exerceu uma autoridade que voltaria a cruzar os rastros das obras desaparecidas, coordenando ações que não apenas coletavam itens artísticos, mas orquestravam a logística das transferências rumo a depósitos secretos numa cadeia invisível que confunde até os mais experientes pesquisadores. Para entender o papel de Raufife, é fundamental separar este fragmento da história das façanhas do Afrika Korps. Sob o comando de Erwin Rommel, cuja lendária fama de comandante respeitado e estrategista é frequentemente relativizada, a conexão popular muitas vezes romantizada entre Rommel e o chamado Tesouro Nazista do Deserto acabou sendo um mito criado subsequentemente, alimentado por relatos sensacionalistas e especulações excessivas. Rommel era um oficial militar voltado para a condução de operações militares convencionais. Confundido erroneamente como responsável por esconder um imenso acervo de obras pilhadas, a verdade menos glamourosa é que ele pouco interferiu na rede de pilhagem cultural. Enquanto figuras da SS como Raufife detinham o controle da máquina oficial da apropriação e do transporte dessas preciosidades, a distinção entre as esferas de influência de Rommel e Raufife se torna ainda mais crucial ao se olhar para como a pilhagem se organizava na região. Rommel comandava forças no fronte lidando com batalhas e estratégias, enquanto Walter Raufife liderava as operações da Sicherheitspolizei e da Sicherheitsdienst, órgãos da SS especializados em repressão e, nas palavras dos comandantes nazistas, recolhimento de bens culturais e humanos. No contexto da Tunísia ocupada em 1942, Raufife implementou um sistema sistemático de coleta e transporte de objetos valiosos que incluía não apenas obras de arte, mas também manuscritos, relíquias e artefatos históricos. Sua presença marcou a transformação do norte da África numa plataforma de saque que alimentava diretamente os arsenais artísticos do Terceiro Reich.
Essa complexa rede operava por rotas camufladas atravessando fronteiras, desertos e portos controlados, até alcançar depósitos em regiões consideradas seguras menos castelos, minas abandonadas e outros esconderijos na Europa Central. As rotas eram protegidas, a documentação cuidadosamente manipulada ou destruída para impedir rastreamentos. A máquina nazista de pilhagem não era um amontoado caótico, mas uma engrenagem organizada e meticulosa, com hierarquias claras, onde Raufife atuava como gestor operacional crucial. Ele articulava o elo entre os comandantes locais e os centros de decisão em Berlim, garantindo que o fluxo de obras atravessasse o caos da guerra para manter vivos os planos megalomaníacos de Hitler e seus cúmplices. No entanto, essa engrenagem estava longe de ser infalível. O avanço das forças aliadas e a entrada triunfante dos soviéticos desestruturaram as rotas e levaram à dispersão e ocultação apressada das coleções, o que abre um mistério que atravessa décadas. Depósitos foram abandonados ou destruídos, documentos essenciais para rastrear o percurso das peças foram queimados ou fragmentados, e muitas obras desapareceram sem deixar vestígios. A própria existência do chamado Tesouro de Römel se mistura com relatos secundários, boatos sobre carregamentos perdidos no deserto ou afundados em barcos naufragados. Nada disso se sustenta diante do estudo cuidadoso das operações administrativas da SS, que estabelecem claramente as responsabilidades e o controle das pilhagens a níveis que excluem Römel desses esquemas. Do Krakow via a Berlim, das salas de museus às minas secretas, garantindo o transporte seguro para os locais tenebrosos de ocultação. As ações conduzidas por Raufife e seus subordinados revelam um quadro perturbador, onde o saque de obras de arte virou política de guerra, tão vital quanto o movimento de tropas. A cidade polonesa, transformada em centro administrativo e artístico para Hans Frank, é o contraponto na Europa desse sistema, que em ambas as regiões cumpria a mesma lógica cruel: recolher, transportar, esconder, e se não fosse possível manter, destruir. A diferença na Tunísia era o terreno agreste, a pressão do avanço aliado e a necessidade constante de redefinir as rotas de fuga para as obras saqueadas. O que permanece após a guerra é a paisagem desolada da perda irreparável, as lacunas documentais e as teorias secretas que tentam preencher os vazios desse mapa sombrio. Walter Raufife então não aparece apenas como um nome na linha hierárquica da SS, mas como a figura-chave para compreender como o saque dessas obras-primas transcorreu longe das câmeras e dos olhares oficiais, em bases tão remotas quanto decisivas. Se Römel é a sombra heróica e mitificada do deserto, Raufife é o espectro real que carregava o fardo do roubo e da ocultação. As rotas da pilhagem na Tunísia, embora pouco exploradas nos relatos tradicionais, são os caminhos vermelhos dessa história que ainda pulsa menos pistas apagadas nas areias, documentos queimados e peças que se dissolveram na poeira do tempo. Essa complexidade do cenário histórico só reforça o desafio monumental para aqueles que, décadas depois, tentam seguir os rastros do Rafael desaparecido e outras obras de arte. Peças que encarnam mais do que valor material, são símbolos vivos do choque entre a cultura humana e a brutalidade da guerra. Permanecerá para os próximos fragmentos dessa investigação descobrir como exatamente funcionavam esses esquemas de movimentação e ocultação. Que interesses ocultos moldaram os destinos dessas obras? E qual o papel exato, até hoje pouco esclarecido, das redes internacionais que possibilitaram sua sobrevivência ou desaparecimento? A sombra de Walter Raufife atravessa essas perguntas, convocando à memória os silêncios e omissões que o tempo e a política ainda não permitiram decifrar por completo. Enquanto Hans Frank consolidava seu império político e cultural em Cracóvia, longe dali, a engrenagem brutal do saque nazista também eclodia em outras frentes do conflito, expandindo a rede global de pilhagem que sustentaria a apropriação maciça do patrimônio artístico e financeiro europeu. A Tunísia, estrategicamente posicionada no norte da África, tornou-se palco de um capítulo menos conhecido, mas igualmente sombrio e crucial dessa trama. Sob o controle do Afrika Korps, a ocupação alemã elevou a região a um papel de hub logístico para o transporte não só de equipamentos militares, mas também de tesouros roubados das populações locais, especialmente das comunidades judaicas. O confisco sistemático dos bens judaicos na Tunísia, iniciado ainda em 1942, seguiu uma rotina fria e meticulosa, digna da máquina nazista de pilhagem cultural. Walter Raufife
célebre pela sua atuação no comando das unidades de segurança e perseguição, organizou pessoalmente essa operação. Sabe-se que, ao contrário da Europa continental, onde o envolvimento burocrático dos departamentos do Reich era extenso, em Tunis a logística foi simplificada para acelerar a exportação dos ativos. Registros oficiais da Gestapo na Tunísia indicam a apreensão de joias, obras de arte, documentos pessoais e até mesmo ouro custodiado por famílias locais. Ainda assim, essas anotações são parciais, fragmentadas, marcadas por lacunas evidentes e algumas notas criptografadas. O desaparecimento de documentos completos torna-se quase padrão sempre que Walter. As cargas confiscadas tinham que cruzar o Mediterrâneo, enfrentando não apenas a ameaça iminente dos bombardeios aliados, mas também as dificuldades naturais das rotas marítimas. Os portos de Tunis e Bizerta foram transformados em depósitos temporários onde as obras, os metais preciosos e as joias eram armazenadas enquanto esperavam pela partida das embarcações para destinos na Sicília, na Córcega, e dali para instalações secretas em território continental, principalmente na Baviera e nas redondezas de Munique. Os relatos mais precisos sobre esse movimento vêm de depoimentos recolhidos nos julgamentos de pós-guerra, combinados a fragmentos de relatórios da SS e do Comando Naval Alemão. Eles revelam que as cargas eram embarcadas em navios comerciais camuflados como cargueiros civis, com itinerários alterados conforme a urgência e a situação militar. Uma das rotas, ainda em debate entre historiadores, teria passado pela costa da Sardenha e desembarcado em pontos ocultos menos cavernas ou minas desativadas para driblar o patrulhamento aliado. Contudo, outro conjunto de pesquisas indica que pelo menos 3 navios desses naufragaram em circunstâncias pouco claras, com registros oficiais citando ataques de submarinos e minas navais, mas testemunhos orais apontando para sabotagens internas ou até mesmo para ações deliberadas para enterrar as provas do saque. Entre os detritos desses naufrágios no fundo do mar Mediterrâneo especula-se o soterramento de um verdadeiro tesouro, não apenas monetário, mas também composto de objetos de incalculável valor histórico e artístico. Na superfície, mergulhadores recuperaram alguns artefatos menores que reforçam essa hipótese, embora nenhum quadro atribuído a Rafael ou qualquer obra desse alcance tenha sido encontrado. Será que a maré dos oceanos, o sal e o tempo apagaram para sempre esses vestígios? Walter Hoff, figura sombria e enigmática dentro desse cenário, operava nisso tudo como o elo de ligação entre a cadeia militar, a burocracia do Terceiro Reich e o mercado clandestino que alimentava colecionadores privados. Sua habilidade para driblar controles e apagar rastros era lendária. Muitos arquivos investigados indicam que ele mantinha contatos com intermediários na Suíça e na Península Itálica, canais que teriam facilitado a comercialização de peças preciosas, menos algumas, praticamente desaparecidas dos inventários oficiais. Sob sua coordenação direta, uma rede de carregamentos secretos conheceu destinos variáveis, depósitos subterrâneos, coleções particulares e até operações para vendas externas, blindando uma parte do saque longe do alcance dos aliados e dos Monumentsmen. A verdadeira dimensão dessas operações nunca foi completamente documentada. Na análise dos arquivos da Wehrmacht e das SS, há indícios de destruição intencional de documentos, especialmente na última fase da guerra, sugerindo que tanto o material quanto o conhecimento acerca dos carregamentos clandestinos foram destinados a desaparecer, ou pelo menos a permanecer na penumbra por décadas. A fragmentação do acervo documental, somada a contradições internas, contrariedades nas datas e locais mencionados nas fontes, menos cria um emaranhado de hipóteses difíceis de comprovar. Nesse cenário complexo, a força das teorias conspiratórias cresce. As versões que falam de um livro negro feito por Hans Frank, um suposto catálogo secreto das rotas e esconderijos dessas obras, orbitam a pesquisa, embora sem comprovação sólida. A ideia de que Frank teria participação direta nas vendas clandestinas, passando pelo crivo de operadores como Ralph, é uma hipótese que recai sobre o terreno das suposições semidocumentais. Alimentada por relatos anônimos e denúncias não verificadas, a montagem desse mosaico revela ainda mais uma característica intrigante. Versões de documentos oficiais entram em conflito direto com testemunhos orais recolhidos na Tunísia, na Itália e até mesmo na Alemanha Oriental, em regiões onde documentos do Stasi indicam movimentação suspeita de cargas. As divergências sobressaem mesmo na forma como se descreve a operação de saque, ora como logística militar coordenada, ora como esquema híbrido de empréstimos apreendidos às pressas, ora como comércio ilícito estruturado por baixos escalões. Não raro esses relatos apontam para a supressão intencional de provas e documentos antes do fim da guerra. É neste limbo
Entre passado documentado e silêncio, entre provas fragmentárias e rumores, entre a tragédia do saque e o mistério do desaparecimento, que repousa o núcleo do enigma. A trajetória do Rafael desaparecido não pode ser dissociada desse emaranhado global de operações, incluindo a Tunísia e seu papel crucial nas rotas do ouro, das joias e das obras de arte. Por detrás das pilhas de papéis queimados, dos relatos escassos, do silêncio burocrático, há um convite à investigação sem fim. Afinal, até onde as sombras do Mediterrâneo guardam a resposta para essas obras-primas que se perderam no mar ou se esconderam na terra como fantasmas do passado, aguardando o dia em que suas histórias possam, enfim, emergir? O entrelaçamento das versões sobre o destino das obras-primas pilhadas, sob a batuta de Hans Frank, revela um mosaico de incertezas que desafiam os postulados acadêmicos mais sólidos, enquanto a historiografia tradicional sustenta que o cerco militar e o colapso do regime nazista teriam levado à destruição ou ocultação definitiva das peças. Houve uma multiplicidade de relatos que sugerem um desfecho bem mais complexo e obscuro. Documentos oficiais fragmentários recuperados em diferentes arquivos na Polônia, Alemanha, Rússia e até Estados Unidos menos contrastam com as memórias contraditórias de desaparecidos. Ex-oficiais e testemunhas, entremeando a narrativa com afinados tons de conspiração e mistério. Uma das controvérsias mais espinhosas reside no papel exercido por figuras que não haviam sido inicialmente associadas diretamente à pilhagem cultural, como Erwin Rommel, enquanto os arquivos oficiais limitam seu envolvimento ao campo militar e estratégico. Algumas linhas revisionistas e testemunhos orais indicam que Rommel, menos ainda que tangencialmente, teria conhecimento e, por vezes, grau de influência sobre certas operações de trânsito e camuflagem de obras artísticas de elevado valor. O argumento centralizou-se no fato de que, dada a organização militar da Wehrmacht e a sua interação ocasional com o comando de Frank Rommel, teria exercido algum controle tácito ou permissivo, o que até hoje é objeto de disputas intensas entre historiadores. Esta hipótese, no entanto, carece de documentação conclusiva e esbarra em descrições ambíguas encontradas em diários parciais e interrogatórios pouco claros, o que reforça o caráter conjectural dessa versão. Em contrapartida, outro nome controverso e crucial é o de Reinhard Heydrich, cuja sombra permeia os bastidores do comércio ilícito das obras roubadas, especialmente em relação ao contrabando e canalização para colecionadores nazistas e intermediários. Embora Heydrich tenha sido sacrificado politicamente, já em 1942 seu sucessor Otto Ollendorff e figuras como Halfif, especialista em operações secretas e comando da SS, emergem nos registros não só como operadores rigorosos de apreensão, mas também supostos mestres da tramóia subterrânea destinada ao contrabando das peças mais preciosas. As discussões entre pesquisadores acentuam o grau de autonomia que Halfif teria tido em desvios de cargas e manipulações do destino original das obras, inclusive com controle sobre rotas clandestinas para a Suíça e países neutros, alimentando assim teias complexas que dificultam a rastreabilidade definitiva. O núcleo da controvérsia amplifica-se em relação ao destino das obras atribuídas a Rafael, incluindo aquela peça central, o Rafael desaparecido, que desapareceu misteriosamente em 1945, enquanto o consenso correto aponta para o fato de que boa parte do acervo de Frank foi transferido para depósitos camuflados em minas, castelos e abrigos subterrâneos como em Altausse e Neuschwanstein. A escola revisionista mergulha num emaranhado de teorias capazes de alimentar lendas contemporâneas. Uma das mais persistentes refere-se a esconderijos secretos situados em cavernas ocultas da Córcega, supostamente utilizadas para abrigar coleções inteiras destinadas a um projeto futuro de restauro nazista do domínio cultural europeu. Outro segmento dessas narrativas indica naufrágios controlados e represas subaquáticas no Mediterrâneo, onde cargas valiosas teriam sido afundadas para não caírem nas mãos dos aliados. Túneis costeiros na Polônia, e mesmo em partes esquecidas da Alemanha Oriental, são patentemente essas versões que emergem de relatos fragmentados e documentos confidenciais, dispersos, por vezes vinculados a espiões ex-presidiários ou agentes do mercado negro artístico, reforçam a sensação de um enigma sem fim, onde a linha entre o fato histórico e a imaginação ficcional se dissolve em zonas cinzentas. As memórias orais abundam em contradições e se entrelaçam com interesses político-econômicos de várias partes, criando um caldo espesso onde fica difícil deslindar as verdades da manipulação. Por exemplo, famílias de colecionadores europeus reivindicam há décadas ter passado por cessionários desses tesouros ocultos. Ainda que suas narrativas estejam enredadas em silêncio, ameaças veladas ou inacessibilidade documental, no obstante, o jogo de versões sobre as operações de retirada e ocultação
gera um cenário de duplo extrato, o oficial e o subterrâneo. Nos primeiros, os Monuments Men menos com seu heroísmo conhecido, menos centraram esforços em recuperar e catalogar o que restou sob controle visível, resgatando milhares de obras para museus e famílias. Já o extrato subterrâneo configura uma rede mutante de redes ilegais, a atuação de intermediários como Alois Miedel e instituições financeiras suíças como personagens que, segundo alguns historiadores críticos, perpetuaram o tráfico e a dispersão global não monitorada dessas pinturas e esculturas. Este contrassenso amplia-se pela disparidade das políticas pós-guerra entre Polônia e Alemanha, implicando em restrições nos acessos aos arquivos e embates diplomáticos, enquanto a Polônia defende com veemência a custódia e restituição de seu acervo nacional. Relatos de documentos soviéticos recentes indicam que milhares de obras permanecem até hoje em depósitos ignorados ou inacessíveis, que adiciona um véu de suspeita e ausência de transparência. Ao mesmo tempo, a Alemanha promove projetos públicos de pesquisa histórica, mas esbarra em resistência quando o paradigma envolve a reabertura de arquivos sensíveis ou contato com colecionadores privados que não desejam revelar suas posses. Na confluência dessas legítimas controvérsias e interesses, emerge a suspeita de que talvez o Rafael desaparecido e outras obras de valor inestimável jamais sejam encontradas. Será que entre as incontáveis cavernas, bunkers, cofres secretos e rotas marítimas soterradas, repousa uma fração dessas obras, aguardando tempo e acaso para a ressurreição, ou a destruição, seja no instante de desespero final, seja num ato planejado de eliminação cultural, foi mais profunda do que se supõe? E ainda, até que ponto as políticas de sigilo, restrições ao acesso e interesses particulares perpetuam um jogo eterno entre ocultação e busca? Essas perguntas orbitam o caso com uma inquietante persistência, enquanto a documentação remanescente, por sua vez, instiga ao estudo crítico e à interdisciplinaridade. O conflito entre fontes oficiais e vozes marginalizadas expõe uma tensão epistemológica que perpassa a história do século XX e reverbera nas políticas de memória cultural contemporânea. O campo das obras saqueadas sob o comando de Hans Frank permanece assim um terreno fértil para a confluência do historiador, do detetive e do mitógrafo, um imenso tabuleiro onde muitos ainda jogam com peças invisíveis na esperança ou no temor do que revelem. Ao buscarmos clareza, contudo, cumprimos também a tarefa humana maior. Lembrar que o valor máximo dessas obras não reside apenas em sua materialidade, mas nas histórias entrelaçadas, tantas vezes perdidas ou mascaradas, e na sombra das contradições que o tempo e o silêncio continuam a guardar. O fim do conflito na Tunísia não representou apenas uma derrota estratégica para o eixo, mas também o ponto de ruptura de um dos mais complexos e enigmáticos capítulos da Segunda Guerra Mundial: o desaparecimento do tesouro artístico nazista, com seu núcleo central nas obras roubadas de mestres como Rafael Sanzio. Enquanto as tropas aliadas avançavam, Hans Raufife e seus cúmplices aceleravam a fuga, na tentativa desesperada de salvar o que restava das preciosidades acumuladas. Documentos foram destruídos, escondidos ou simplesmente desapareceram, fragmentando para sempre a linha do tempo e tornando impossível reconstruir com segurança o itinerário final dessas relíquias culturais. Os depósitos secretos em castelos, minas e bunkers se tornaram túneis silenciosos de um mistério que parece se renovar a cada descoberta e a cada análise histórica. O que sabemos com alguma certeza, construída a partir de relatórios, arquivos parciais e testemunhos, é que parte significativa do acervo sob o comando de Hans Frank, especialmente as obras atribuídas a Rafael, foram desviadas para locais na Polônia, Alemanha e territórios que hoje parecem mapas de incógnitas para os especialistas. A fuga frenética em 1944, menos 45, resultou na dispersão do patrimônio. Seu saque, com a queda da Alemanha e a mobilização dos Monuments Men, houve esforços hercúleos para resgatar e devolver o que ainda podia ser encontrado apesar dos obstáculos. Arquivos lacunares, rivalidades nacionais, repressão soviética, a informações e o crescente mercado negro das artes furtadas. A complexidade e a vastidão do problema deixaram múltiplas pontas soltas, alimentando teorias que vão desde a existência de catacumbas secretas, contendo o livro negro de Frank-1, catálogo fantasma de esconderijos subterrâneos, menos até a possibilidade de milhares de peças terem sido clandestinamente vendidas ou ocultadas em coleções privadas ao redor do mundo, longe do escrutínio público. Há ainda a sombra da destruição intencional, da cumplicidade velada de agentes culturais e políticos,
e do silêncio pesado de documentos que talvez nunca venham a ser acessados, mais do que registros, inventários ou estratégias militares. Essas obras desaparecidas carregam o peso de uma memória dolorosa. São testemunhos afetivos das vidas interrompidas, das cidades arrasadas, da brutalidade que atingiu não só pessoas, mas também o patrimônio cultural. Tecidos delicados da identidade humana que resistem ao tempo. A saga do Tesouro Perdido não é apenas a história de itens materiais, mas o reflexo do que significa preservar a cultura diante do horror. O roteiro trágico da tentativa de apagar não só objetos, mas também histórias, famílias, comunidades inteiras afetadas pela guerra. Diante desse legado, renasce uma pergunta inescapável que ecoa para além dos arquivos e museus. E se o que ainda está escondido não for apenas arte ou ouro, mas fragmentos de identidades, memórias e verdades que desafiam a nossa compreensão, o que nossas gerações devem fazer para resgatar não só as obras, mas o significado maior de justiça cultural e memória compartilhada? Essa reflexão nos impele a continuar investigando, questionando e protegendo o patrimônio que resta, menos sempre com consciência do que está em jogo. Se essa história tocou você, se as camadas de mistério e resistência reveladas aqui despertam desejo por mais descobertas, convido você a fazer parte dessa jornada. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos onde mergulharemos ainda mais fundo em episódios ainda mais surpreendentes sobre os legados ocultos da Segunda Guerra Mundial. Desde enredos de espionagem até a saga dos objetos que resistiram ao tempo e às sombras da história, curta este vídeo para nos ajudar a ampliar essa rede de investigação e memória. Ative as notificações para ser avisado assim que o próximo capítulo for publicado, porque as histórias enterradas nas sombras do passado ainda têm muito para contar. A busca pelo Rafael desaparecido e tantas outras peças de valor incalculável continua. E você está convidado a caminhar conosco por esse caminho de perguntas, descobertas e memórias. Afinal, até onde vai o território da história oculta? E qual será o papel de cada um de nós na busca por respostas que talvez um dia possam iluminar as páginas escurecidas do passado?